Olá! Os eventos agropecuários estão suspensos desde março, quando começou a pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Mas no estado de Santa Catarina, o retorno dos eventos já está com data marcada, 6 de julho. Tanto que a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina já está coletando a documentação necessária para a realização desses eventos. Feiras, rodeios e leilões devem retomar suas atividades em Santa Catarina a partir do dia 5 de julho. Pelo menos é o que prevê o decreto do governo. A suspensão dos eventos com a presença de público acontece por causa da pandemia. Se a gente pensar que num evento tem um grande número de aglomeração de pessoas, então tem que se tomar os cuidados para que isso não ocorra, né? Então, a gente, até o dia 5 de julho, os eventos estão suspensos. A partir do dia 6, eles estão liberados pelo último decreto. No mês que vem, voltando às feiras agropecuárias, os organizadores precisam antes da liberação dos órgãos de fiscalização. A SIDASC está orientando que a entrega de toda a documentação para feiras, rodeios e leilões seja feita o quanto antes. A análise acontece com 30 dias de antecedência. Além da liberação do evento em si, é preciso ainda fazer todos os exames e vacinas necessárias caso tenha a presença de animais. Em relação à defesa animal, vai ter que também ter todo um protocolo a ser seguido que é determinado pelo pessoal da saúde. Então, a Secretaria de Saúde deve publicar um protocolo de participação nesses eventos, tanto dos donos dos animais quanto do público que vai lá para assistir. As negociações do grão do arroz estão lentas. Segundo o CPEA, os produtores estão cautelosos, já que não houve acordo em relação aos preços que iriam ser cobrados. Beneficiadoras e produtores de arroz consultados pelo CPEA seguem cautelosos nas negociações para atender a demanda do mercado interno. E por isso, nem todos os lotes de arroz armazenados nas propriedades rurais foram adquiridos pelas indústrias, visto que não houve acordo em relação aos preços. Segundo o CPEA, alguns representantes das empresas se mantêm retraídos, enquanto outros abriram cotação somente para a compra de arroz em casca depositado em seus armazéns. No entanto, há a comercialização pontual do arroz em casca para exportação. O indicador Exalc Senar Rio Grande do Sul registrou uma alta de 0,69% a saca de 50 quilos, fechando a R$ 62,02. Você sabia que consegue nos assistir ao vivo também pelo YouTube? Pois é, só acessar youtube.com/Reconews ou então aproxime a câmera do seu celular desse QR Code que aparece agora aqui na sua tela, que ele vai te levar diretamente para o nosso canal. Se inscreva na página para conferir o conteúdo que é exclusivo. Um casal salvou um bezerro de ser atacado por urubus. Recém-nascido, o bezerro não conseguia nem andar e teve toda a ajuda de todo o rebanho que estava próximo. Dá só uma olhada. O ataque aconteceu nesta fazenda em Alta Floresta, no interior do estado. As fotos mostram o momento em que as aves estão próximas ao bezerro recém-nascido. Ao avistá-lo, ele estava cercado por urubus, né? Então os urubus estavam se preparando para poder atacar ele, ele ainda em pé, na pouco de energia que ele tinha, ele tentando se defender daqueles animais. Ao avistar ele, a primeira coisa que veio foi correr para poder espantar os urubus, né? O registro foi feito pelo casal de jornalistas Dione e Renata Costa. Johnny foi até o local onde o bezerro estava caído e sendo atacado. E Renata filmou tudo. Levei o bezerro próximo assim da vista do rebanho e fiquei observando se o rebanho vinha ao encontro desse animal. Na hora que ele se aproxima, eu saio da proximidade dele, né? Para ele poder ter aquele primeiro contato com a mãe, né? Ter aquela questão da lambida, né? E ele mamar, depois ele mamar. E o bezerro aparentava ter nascido há poucas horas, né? Porque ainda estava sujo, né? Normalmente a vaca, ela lambe ele, né? Para poder limpar ele, né? E então, ele tinha recém-nascido, foi a lógica de socorrer ele ali naquele momento, para poder a mãe cuidar dele logo depois, né? Que ele precisava da primeira mamada o mais rápido possível. E o que eu achei mais interessante foi a aproximação do rebanho. A hora que o rebanho avistou o bezerro e viu que ele estava sem forças, o rebanho todo foi até o bezerro e todas as vacas ajudaram a limpar e de alguma forma ele foi socorrido ali, né?
E foi linda a cena. Eu tive muita sorte de conseguir filmar e aquilo mexeu comigo. E geralmente quando mexe comigo eu costumo registrar para guardar, para fixar mais na memória. E acabei pegando esse registro bonito, né? Em ataques como esse, os urubus acabam furando os olhos do bezerro recém-nascido. Depois que ele morre, os urubus acabam comendo todo o resto do animal. Felizmente, nesse caso, isso acabou não acontecendo. É gratificante, né? Qualquer pessoa, eu acredito que gosta de ajudar o próximo, né? Pode ser o próximo, tanto se faz que ser um animal ou um ser humano. A gratidão de ajudar está no sangue de qualquer um, né? E depois de recuperada, o bezerro terá todo o pasto para brincar e se alimentar. Agora, longe dos ataques dos urubus. Os agricultores estão em alerta aqui no Brasil, isso porque uma nuvem de gafanhotos capaz de destruir lavouras inteiras está se aproximando do país. Isso levou o Ministério da Agricultura a declarar estado de emergência fitossanitária nas áreas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essa nuvem avança da Argentina e a cada hora está mais perto da fronteira com o Brasil. As autoridades estimam que sejam mais de 40 milhões de gafanhotos. Para piorar a situação, o vento e as altas temperaturas na região fazem com que a praga se movimente ainda mais rápido. Os gafanhotos são famosos por destruírem lavouras inteiras. Em um dia apenas, os insetos são capazes de acabar com pastagens que alimentariam 2.000 vacas. É um desastre ambiental que pode comprometer toda a produção agrícola de uma região. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Carlos Goulart, ele que é diretor do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Carlos, muito bem-vindo aqui ao Record News Rural. Eu gostaria que você explicasse para a gente por que há tantos gafanhotos nessa direção. Olá, Daiane. Obrigado pela oportunidade de esclarecer para os produtores rurais e para a sociedade sobre essa questão. Desde 2015, esse gafanhoto tem ocorrido na Argentina, na Bolívia e no Paraguai. Ele existe no Brasil, esse gafanhoto, essa espécie, e ele não é problema para o Brasil desde a década de 1940. Por condições climáticas, de seca extrema naquela região da Argentina, a gente viu em 2015 o ressurgimento dessa praga. Nós tivemos um nível de alerta em 2017, que havia um risco menor para entrar em Mato Grosso do Sul, e agora, com o avanço da nuvem vindo do Paraguai e entrando na Argentina, nós passamos para o nível de emergência fitossanitária que decretamos hoje. E a gente viu já, né, como você falou, foi declarado esse estado de emergência nas áreas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O que isso significa? Explica pra gente. Claro. É pouco provável que a nuvem de gafanhotos venha para o Brasil. Nós temos acompanhado com um grupo que tem a presença dos especialistas do Instituto Nacional de Meteorologia, e o que tudo indica, considerando as normais climatológicas, que a nuvem segue se dirigindo, a nuvem de gafanhotos, para o Uruguai. Ocorre que ela já está numa proximidade tal do Brasil que, se houver uma mudança muito brusca do clima, ela poderia chegar ao Brasil em até 48, 72 horas, num nível extremo de condições, que não é o que está acontecendo. Ela tem se movimentado no máximo 10 km por dia em direção ao Uruguai. E, para tranquilizar os produtores, a massa de ar fria e a chuva e o vento frio, os rajados de vento frio na direção que chegaram, estão previstos para chegar entre quinta e sexta-feira, esse final de semana, no Rio Grande do Sul. Ele vai ajudar o Brasil a manter essa nuvem passando distante de nós. Por que a emergência fitossanitária? Porque, se for necessário realizar o combate dessa nuvem de gafanhotos, nessa magnitude de nuvem, o controle químico será necessário para diminuir o impacto que essa nuvem causa. E, para isso, os produtos que nós temos registro no Brasil não têm registro para o gafanhoto específico, independente de cultura. Nós temos produtos registrados no Brasil, só que para a soja, a cultura da soja. E nós precisamos ter o respaldo legal para, se for necessário, utilizar o controle químico na nuvem. Bom, a gente espera, então, que essa nuvem não chegue até o país, que permaneça com ventos bem longes da nossa fronteira. Obrigada pela participação e pelos esclarecimentos. Até a próxima. Obrigado.
Influenciados pelo avanço do dólar frente ao real, os preços no mercado interno dos cafés Arábica e Robusta registraram alta nos últimos dias. De acordo com o levantamento do CPEA, os preços domésticos dos cafés Arábica e Robusta reagiram nos últimos dias, movimentando as negociações em todo o mercado nacional. As cotações foram influenciadas pelo avanço do dólar frente ao real. O café Arábica teve uma alta de 3,1%, fechando a R$ 480,12 a saca de 60 quilos. Já o café Robusta fechou a R$ 335,85, mantendo uma estabilidade nos preços. Esses valores são referentes ao indicador CPEA-Esalq do tipo 6 da capital paulista. O bom cenário atraiu uma parte dos produtores ao mercado, permitindo o fechamento de negócios para o Arábica e o Robusta. A liquidez só não foi maior porque muitos agentes consultados pelo CPEA estiveram voltados às entregas já programadas. Record News Rural termina aqui. Até a próxima.